Vou pedir desculpa já para vocês desde o começo aqui da transmissão ao vivo. Hoje eu estou fazendo essa transmissão ao vivo aqui realmente porque nós não tivemos já na semana passada, então, né, compromisso é compromisso, por isso eu estou aqui, mas eu estou com uma tremenda gripe. Peguei uma gripe aí bem forte, tá, nesses últimos dias e minha garganta tá falhando, minha garganta, tô tossindo bastante, então já vou pedir desculpa para vocês que pode ser que eu comece a tossir aí na metade da live aí, tá? Já vou dar um spoiler aí, tá? Essa aqui, ó, essa questão deveria ter sido anulada, tá? Essa questão aqui, ela deveria ter sido anulada e eles, infelizmente, não anularam, tá? Nós entramos com recurso, eu fiz a solicitação, né, para anulação dessa questão aqui, elaboramos lá o recurso, nossos alunos, o pessoal lá que precisava de um ponto ou menos, né? Então eles entraram com recursos, como recurso, porém, né, a Consulplan, como vocês bem sabem, ela não acata todos os recursos e algumas vezes, não foi a primeira, nem será a última, tá? Aconteceu então aí dela não anular uma questão que deveria ter sido anulada, que foi o caso então dessa questão de número 19. Ah, professor, mas por quê? Eu já vou explicar para você então o porquê que essa questão deveria ter sido anulada. Ó, Fátima Moraes, melhoras, prof. Obrigado, Fátima, obrigado. Ah, graças a Deus agora o pior já passou, mas eu cheguei até um pouquinho de febre, bem pouquinho, mas eu tive um pouco de febre sim, mas agora já estou bem melhor. E por que eles deveriam ter anulado essa questão aqui? Primeiro porque eles querem, ó, veja o que ele está perguntando lá embaixo, ó. Considerando o sistema de custeio aceito pela legislação do imposto de renda e exclusivamente as informações disponibilizadas, qual o montante dos custos variáveis utilizados na produção e o custo dos produtos vendidos, ok? Custos variáveis e custo dos produtos vendidos. Vamos analisar então primeiro os custos variáveis, que teoricamente na prova seria o mais fácil. E vejam só que se vocês soubessem classificar entre custos variáveis e custos fixos e variáveis, né? Porque vocês têm que saber a diferença, certo? Opa, chegou minha água. Obrigado, amor. Vocês têm que saber a diferença, né, entre custos fixos e custos variáveis, certo? E como que nós sabemos a diferença entre custos fixos e custos variáveis? Pessoal, custos variáveis é tudo aquilo que varia com o aumento ou a diminuição da produção, tá? Se eu aumentar a minha produção, vai aumentar esse custo? Se a resposta for sim, esse custo é um custo variável. Agora, se a resposta for não, aí é um custo fixo. Independentemente se eu aumentar ou diminuir a minha produção, se não for aumentar aquele custo, aí é um custo fixo. Um exemplo de custo variável bem claro para nós, matéria-prima. Quanto mais eu produzir, mais, obviamente, eu vou ter gastos com matéria-prima. E um exemplo de custo fixo, bem claro para nós também, seria o aluguel do barracão, né? Eu posso produzir 100 mil unidades ou não produzir nada, eu vou ter que pagar o aluguel do barracão. Concorda comigo? Então, é assim que funciona. Custos fixos e variáveis não tem muito segredo na classificação deles. Pelo menos ao que tudo indicava, né? Só que a Consulplan parece que ela acabou se enrolando um pouco aí. Porque vejam só, aqui, pessoal. Então, vamos trazer o que é custos fixos e variáveis. Lixa. Aqui eu também entrei no recurso lá que nós fizemos, eu questionei essa questão aqui, que eles falam assim, tá, lixa. Tá, lixa. Poxa, coloca ali, lixa utilizada para a produção, né? Coloca algo desse tipo, porque lixa o quê? Onde que está sendo utilizada? Será que se aumentar a produção eu tenho mais gastos de lixa? Porque aí é variável, tá? Mas eles consideraram isso aqui como variável, ou seja, né, essa lixa é utilizada para a produção. E quanto mais eu produzir, mais eu vou ter gastos com a lixa. Então, tranquilo, lixa é um custo variável. Custo de manuseio, também, custo de manuseio de materiais, tá, tudo bem. Ah, eu vou manusear o material.
Então tá, beleza, nós podemos até considerar isso aqui como um custo variável? Podemos, quanto mais eu tiver, mais eu produzir, mais eu vou manusear os materiais e mais eu vou ter esse tipo de gasto. Então, tranquilo, manuseio, 25 mil custos variáveis, ok, nós estamos calculando os variáveis, porque ele quer aqui, ó, vejam lá embaixo que a pergunta do exercício é os custos variáveis, tá, pessoal? Os custos variáveis, tá? Nós já voltamos lá para o chat, eu vou tirar todas as dúvidas com vocês lá. Mão de obra indireta. Pessoal, aqui que eles se embananaram. Foi aqui que eles acabaram errando. Porque a mão de obra indireta, pessoal, veja bem, a mão de obra direta é um custo variável, ok, mas a mão de obra indireta não é variável, tá? Porque o supervisor de uma fábrica, por exemplo, que é uma mão de obra indireta, ele supervisiona todos os produtos, ok? Então lá tem três tipos de produtos, ele vai supervisionar a produção de todos eles, por isso é uma mão de obra indireta, né, que não pode ser alocada diretamente ao produto, mas ao mesmo tempo, os custos indiretos, eles são também custos fixos, tá? E por que eles são custos fixos? Porque se eu aumentar a produção, eu não vou ter aumento com o salário que eu vou pagar para os meus supervisores. Vocês concordam? Então não tem porquê. Então esse custo indireto, essa mão de obra indireta, ela é um custo fixo e não variável. E aqui eles consideraram essa mão de obra direta como sendo um custo fixo, um custo variável, tá? Então por isso aqui, cara, eu não vou levar em consideração isso aqui, pessoal. Não vou levar em consideração isso aqui. Eu me nego a entender a questão da forma que a Consulplan acha que tem que ser. Não é a Consulplan que diz o que é custo fixo ou variável. São os livros de contabilidade, né? Os livros voltados à contabilidade de custos. Tá? Então, aqui eles erraram. Mão de obra direta. Por isso, essa questão deveria ter sido anulada. Também por conta da lixa aqui em cima que eu falei para você, né? Lixa do que? Eles têm que especificar o que é para a gente poder saber classificar os custos. Mão de obra direta, ok, é um custo variável. Ah, teve lubrificantes lá, né, que eu pulei, ó. Lubrificantes lá de 3 mil é um custo variável, porque está sendo usado na produção, né? Então, quanto mais eu produzir, mais eu vou ter gastos com lubrificantes. A mão de obra direta, aí sim é um custo variável, tá? Ah, professor, mas quanto mais eu produzir, vai aumentar. Se eu produzir mais ou menos, eu vou ter que pagar os salários da mão de obra direta. Isso é um questionamento que os alunos sempre fazem, tá? É um questionamento dos nossos alunos que eles têm dúvida nisso, né? Ah, embora, se eu produzir lá 100 unidades ou não produzir nada, eu vou ter que pagar a folha de pagamento da minha mão de obra direta. Tudo bem. Agora, vamos supor que a demanda comece a aumentar consideravelmente. Eu não vou precisar contratar mais funcionários para trabalhar lá no chão de fábrica produzindo produzindo esses produtos. Sim, eu vou ter que contratar mais gente. O inverso também é verdadeiro, né? Se a demanda começar a cair, eu produzia 20 mil unidades, comecei a produzir 10, depois 5. Eu vou precisar de tantos funcionários que eu precisava antes, mas agora não preciso mais? Não, então eu vou demitir. Por isso que a mão de obra direta ela é variável. Quanto mais eu produzir, mais eu vou ter gastos com mão de obra direta. Quanto menos eu produzir, menos eu vou ter gastos com mão de obra direta. Tá? Então aqui a mão de obra direta, ok, beleza, né? Já os materiais diretos, pessoal, material direto ali é sim um custo variável, tá? Porque quanto mais eu produzir, mais eu vou ter gastos, né? Material direto seria matéria-prima, inclusive, ou materiais de embalagem. Ali entraria todo esse tipo de material. Porém, aqui, pessoal, tomem cuidado, tá? Lá na hora da prova, que aqui, ó, mão de obra direta nós consideramos, né? Material direto nós vamos considerar, mas ali ele está trazendo, ó, o estoque inicial e o estoque final de materiais diretos. E lá embaixo, então aqui eu tenho, ó, estoque inicial e tenho estoque final aqui de materiais diretos. E aqui embaixo, né, nós temos ali as compras, ó, seguro, onde que está aqui? Produtos em fabricação, cadê? Impostos, seguro contra incêndio, materiais diretos comprados, lá embaixo, lá, 80 mil. Tá vendo lá? 80 mil. Então, o que eu vou fazer aqui? Para saber quanto que foi gasto de material direto. Eu vou pegar o meu estoque inicial, que é 10 mil reais, tá lá em cima, lá, ó, materiais diretos em 1º de janeiro de 2021. Vou somar as compras, ou seja, os 80 mil lá embaixo,
e vou diminuir o estoque final aqui, para eu saber quanto que foi consumido de material direto nesse período, ou seja, R$ 85.000, tá? Aí, aqui inclusive tá, né, uma pegadinha aí, que tinha que fazer esse cálculo aí, que é igual o cálculo do CMV, né? Estoque inicial mais compras menos o estoque final, para saber quanto que foi consumido de material direto nesse período, tá? Então sempre que eles trouxerem estoque inicial e estoque final, e vocês precisarem saber quanto que foi consumido, eles têm que trazer também as compras, aí vocês fazem esse cálculo aí, tá? Estoque inicial mais compras menos o estoque final, 85 mil, portanto, tá aqui em cima, é o gasto que nós tivemos nesse período com material direto. É um custo variável também, por isso nós estamos trazendo aqui no cálculo. Aí nós temos ali ainda custo de aluguel da fábrica, lá embaixo lá, pessoal, lá, ó, aluguel da fábrica lá, esse 5 mil de aluguel vai entrar aqui no cálculo? Não, pessoal. Por que não entra? Porque o aluguel da fábrica, ele é um custo fixo, tá? Ah, professor, mas o estoque inicial e final de produtos acabados e produtos em fabricação, isso aí, para calcular os custos variáveis, nós não vamos usar, tá? Só os de materiais diretos mesmo, que seria da matéria-prima, inclusive. Agora aqui, e lá embaixo, depreciação de equipamentos, 10 mil. Também, ó, depreciação de equipamentos é um custo fixo, tá? Ah, eles tinham que colocar aqui que era pelo método linear. Eles erraram também, não colocaram nada disso, falando da depreciação, tem que ser método linear para ser fixo, né? Porque aí todo mês é o mesmo valor de depreciação. Agora, eu posso muito bem, e algumas empresas podem fazer isso e fazem, é calcular a depreciação com base nas unidades produzidas. Aí o que iria acontecer com a depreciação? Se eu produzisse mais, eu iria depreciar mais. Se eu produzisse menos, eu iria depreciar menos. Aí essa depreciação seria variável e não fixo. Vocês entenderam? Mas aqui eles não colocaram nada e consideraram como sendo método linear. Imposto sobre equipamento da fábrica. Isso aqui, pessoal, é variável sobre o equipamento? Não, pessoal. Tá? Isso aqui não é variável. O imposto aqui não é variável, tá? Porque é o mesmo valor de imposto sobre os equipamentos. Se fosse impostos, é que daí não seria custo, seria uma despesa com... Deixa, esquece que eu falei. Seguro contra incêndio sobre o equipamento da fábrica também. Seguro não é variável, é fixo, tá? Porque é o mesmo valor que eu vou pagar de seguro todo mês, independentemente da produção. Aí tenho ali embaixo receitas, não é custo, né? Lá embaixo. Promoção de marketing... Desculpa, pessoal, desculpa mesmo aí. Ficar tossindo no ouvido de vocês, hein? Promoção de marketing não é. Salários de marketing também não. É despesa, né? Não é custo, nem custo é. Despesa de tributação e despesa de atendimento ao cliente também é despesa. Tá? Então, somando tudo isso ali que eu falei, o total dos meus custos variáveis seria 164.250. Tem a resposta correta? Não tem. Tá? Então, por isso, essa questão deveria ter sido anulada. Ok, eles não anularam. Ok não, né, pessoal? Vá falar ok para quem acertou 24 questões e está aqui comigo agora, né? E está aqui assistindo essa aula aqui, por eles não terem anulado essa questão aqui, né? Então, não é ok. Eles erraram feio, porque eles consideraram a mão de obra indireta, como eu falei para você, como sendo um custo variável, e não é custo variável, mão de obra indireta é custo fixo, pessoal. Isso está em todos os livros de contabilidade de custos, tá? Eles erraram aqui porque aí seria sim a alternativa B, se eu somar ali a mão de obra indireta, seria a alternativa B, não é a alternativa B. Tá, aí a outra pergunta aqui, pessoal, a outra pergunta aqui que eles fizeram é o custo dos produtos vendidos, tá? Vamos supor que... aqui tá certo o cálculo. Se for para fazer o custo dos produtos vendidos aqui, pessoal, que ele está perguntando aqui, se vocês fossem fazer esse cálculo, aí vocês conseguiriam chegar no resultado, tá? Porque aí o que vocês iriam pegar ali, né? Vocês iriam pegar todos os custos desse período, ou seja, a lixa, 1.250, custo de manuseio, 25 mil. Eu estou pegando do enunciado aqui, pessoal. Ó, lixa, custo de manuseio, lubrificantes, todos os custos, tá? 3 mil. Mão de obra indireta, agora sim a mão de obra indireta ela entra, né? Porque
Aqui nós vamos calcular o custo dos produtos vendidos, né? Então entra todos os custos. Mão de obra direta também vai entrar aqui, 50 mil. Materiais diretos também entram, o mesmo cálculo que nós fizemos. Então pegamos aqui estoque inicial, nós somamos. A compras de materiais diretos lá embaixo, lá 80 mil nós somamos e diminuímos aqui 5 mil do estoque final de materiais diretos. Chegamos no mesmo valor que nós fizemos lá, 85 mil. Tá? Aí, o que mais que nós tivemos? Aí aqui são estoques iniciais e finais e produtos acabados em fabricação. Nós já vamos olhar para isso aqui, tá? Nós já vamos analisar isso aqui. Vamos lá para baixo. Custo do aluguel, 5 mil, entraria aqui também nesse cálculo, tá? Depreciação, 10 mil, entraria aqui também nesse cálculo, porque é dos equipamentos, né? Só tome cuidado que a depreciação, por exemplo, dos imóveis do escritório, dos móveis de escritório, por exemplo, dos equipamentos de escritório, não entra aqui porque não é custo, é despesa. A depreciação ela entra quando for das máquinas ou dos equipamentos diretamente ligados à produção, tá? Impostos sobre equipamentos entra aqui também. Por que entra os impostos sobre equipamentos? Porque é sobre os equipamentos, né? Então entra aqui também. Seguro contra incêndio da fábrica, então entra por ser da fábrica, entra o seguro também. Os materiais comprados nós já consideramos lá em cima, né? E seria esse seriam estes aqui em cima o custo de produção do período, o CPP que nós chamamos, né? Ou seja, todos os custos desse período, custo de produção do período. Tranquilo. E agora, é só isso? Soma todos esses custos aí e vou ter o custo dos produtos vendidos? Não, pessoal. Porque além disso, eu ainda tenho estoques iniciais e estoques finais que eu tenho que somar e diminuir aqui. Os estoques iniciais eu somo, então estoque inicial de produto em fabricação, que é o que eles estão trazendo aqui para nós, né? Ó. Então aqui, ó, os estoques iniciais de produtos em fabricação aqui de 25 mil eu trago aqui. E diminuo o estoque final de produto em fabricação, que é esses 10 mil ali, tá? Então, vou diminuir aqui em cima 10 mil, tá ali, tudo isso está no enunciado. E os produtos acabados? Também a mesma coisa, eu vou somar o estoque inicial de produto acabado, que está ali, 10 mil reais, e diminuo o estoque final de produto acabado, tá? 21.550. Agora sim, professor, mas por que tem que somar e diminuir esses estoques iniciais e finais? Ora, pessoal, para quem gosta de entender, né? O porquê que nós somamos os estoques iniciais? Porque ele está vindo de outro período e nós podemos utilizar nesse período. Né? Os de produto em fabricação, nós podemos terminar esses produtos que estavam em fabricação e passar eles para o estoque de produto acabado, certo? E os produtos acabados também. Eu tenho lá os estoques iniciais, os produtos acabados que eu posso vender nesse período. Então eu pego e somo esse estoque inicial. E o estoque final? O estoque final, por que eu diminuo? Porque eu não vendi. Ele ficou lá no estoque, por isso eu diminuo 21.550 aqui em cima. Perceberam? Então, somando e diminuindo tudo isso aí, eu chego no valor de 200 mil. Se vocês fizerem esse cálculo certinho, vocês chegam em 200 mil. Nós poderíamos chegar à conclusão, sim, né, de que a alternativa correta é a B, mesmo com o erro da banca, por conta disso, né? Porque tá ali, ó, a única alternativa que tem 200 mil é a alternativa B, tá? E eles não anularam essa questão, infelizmente. Fizeram vocês aí, né, mais uma vez, de palhaços, infelizmente, essa banca examinadora, né?